Olá a todos. Pessoal, hoje eu gostaria de conversar sobre essa polêmica da escala 6:1. Eu acho que muitas pessoas podem imaginar erradamente o que eu vou falar aqui, né? Que eu vou apoiar ou desapoiar. Então, só um minuto aí. Eu sou empresário, então acho que eu tenho aqui uma posição de fala, certo? Então, vamos lá. Olha só. Primeira coisa, que eu assisti esse vídeo aqui, ó, muito interessante. O economista calcula quanto o fim da escala 6:1 pode custar aos empresários, ok? Eu assisti esse vídeo aqui desse pessoal, ó, a verdade sobre o lucro de grandes empresas que você deveria saber, certo? Sempre o empresário é mau, beleza. Vi este outro vídeo aqui desse Kim, alguma coisa aí, como acabar com a escala 6:1 de forma responsável. E vi este outro vídeo aqui, certo? De um trabalhador exausto que faz desabafo da escala 6:1, certo? Pois bem, então eu vou colocar minhas considerações aqui, que é totalmente diferente de todos eles, ok? Então vamos por partes aqui. Eu sou um empresário do setor de serviços, ok? Beleza, com base nisso, eu posso falar mais ou menos como é que funciona o balancete de uma empresa. Então uma empresa tem 4 itens principais ali, certo? Vou colocar de forma geral, tá? Estou generalizando ao máximo, 4 itens principais. Número 1, certo? É a folha de pagamento, certo? Que pode, no caso, se você tiver mais funcionários, vai aumentar a folha, tudo bem. Número 2, você tem os impostos, que incidem em cima da folha de pagamento e em cima do que você ganha também na empresa. Então você tem impostos, tem os funcionários, o governo, beleza. Terceiro, você tem o custo do serviço, certo? Gasolina, carro, avião, não sei o que e tal. Você tem um custo, certo? Que não é tão grande numa empresa de serviço, certo? Numa fábrica é maior o custo, certo? Numa revenda é maior, mas numa empresa de serviço não é tão grande assim, mas está ali, certo? E em quarto lugar, você tem o mauzão do empresário que vai receber lucro. Então você tem quatro gastos aí, certo? Funcionários, folha de pagamento total, mais governo, mais custo, mais empresário. Então, vamos ordenar esses 4 itens aqui. Quem que ganha a maior parte do faturamento de uma empresa? Para onde é gasto? Não é para o custo. Não, errou. Não é para o empresário. Não, ele não tira um lucro gigantesco assim, não. Não é assim que funciona. Não é para folha de pagamento. É o governo. O governo é o maior gasto de uma empresa de serviço. O governo, ele já suga a maior parte do dinheiro de uma empresa de serviço, certo? Pois bem, então o governo suga não só em cima da folha de pagamento dos funcionários, como ele suga dinheiro em cima do faturamento da empresa, né? Se for lucro presumido, você vai ter lá, de certa forma, em cima do faturamento. Ele suga em cima de cada item que você compra dos seus fornecedores, porque ele recebe dinheiro das notas fiscais, certo? Ele suga de todo lugar. O maior beneficiário de uma empresa é o governo. O governo que não produz na empresa, ele ganha mais dinheiro do que todos os funcionários de uma empresa juntos. Porque o governo tem a garantia de que ele cobra em cima de cada funcionário, de cada ganho do funcionário. Basicamente, pessoal, cá entre nós aqui, quem não sabe ainda, o dono das pessoas é o governo, certo? E o governo, ele é como se ele liberasse o escravo dele para trabalhar para você, mas ele cobrasse quase que o salário da pessoa para ele, porque na visão do governo, as pessoas são escravas. Você não sabia disso não? Independente, filho, de onde você vai trabalhar, na empresa A, B ou C, o governo vai levar parte dele em cima do seu salário. Independente. O empresário não, se você mudou de empresa, ele não vai ganhar nada em cima das suas costas. O governo sempre vai ganhar. O governo considera toda a população do seu país como escravo deles. Eles trabalham 2, 3 dias por semana, certo? Ganham um mega salário e aquele salário não significa nada, porque eles também têm carro grátis, moradia grátis, comida grátis e tudo, além de ter poder, que é uma coisa tipo assim muito acima do dinheiro. Poder, pessoal. Olha, é mais válido, é mais forte você ter um motorista particular numa Mercedes sem pagar nada do que você ser um empresário que tem que pagar pelo motorista particular e a Mercedes. O poder ele é muito mais forte do que o dinheiro, ok? Então o político tem isso. Então a gente tem esses 4 pontos aqui. Quem é o que ganha mais numa empresa? Quem é o maior acionista? É o governo. O governo é o que mais ganha numa empresa de serviço. Certo? De longe, é o que mais ganha. Pronto. Aí depois vem o segundo. Quem que mais ganha depois em seguida? Bom, em seguida, aí varia. Pode ser o custo da empresa, certo? Ou pode ser a folha de pagamento. Mais ou menos é balanceado aí, certo? Então, você tem um custo e você tem também o custo da folha de pagamento. Tá bom.
Então, uma coisa desse tipo aí. É lógico que faz sentido, porque quem trabalha numa empresa são os funcionários. E outro grupo que trabalha nas empresas são os fornecedores, de certa forma, porque eles têm as suas próprias empresas, onde tem funcionário para entregar o produto para você. Então, é óbvio que quem mais trabalha deveria estar ganhando mais. Então, são os funcionários e os fornecedores. Ok, da hora. Agora, quem que é o que menos ganha? É o empresário. Olha só, presta atenção. Isso é totalmente o oposto do que as pessoas pensam. Número 1, quem menos ganha, em termos proporcionais, é o empresário, mas ele é único. Só que o empresário tem uma coisa que nenhum outro tem. Ele é o único que pode não ganhar nada, zero, ou ele pode ter prejuízo, certo? O funcionário sempre vai ter que ganhar. Não tem essa de, deu negativo o caixa da empresa e você não vai ter o seu salário. Não existe isso. Quem toma prejuízo, em geral, é só o empresário. O único que carrega risco é o empresário. O governo carrega algum risco? Não. Independente se você teve prejuízo, ele não quer nem saber. Ele quer a grana dele. E se você não pagar, vai preso. Acabou. Então, tipo assim, você não tem opção. Você não vai negociar com o pirata. Ou você anda na prancha ou você paga o pirata. Então, assim, o governo ele tem zero risco. Não tem risco. O governo não tem risco numa empresa, certo? Ele só ganha, pô. Ele só ganha. Alguém abrir uma empresa, ele vai entender que os funcionários são escravos dele, porque daí ele vai cobrar em cima da folha de pagamento, certo? Por que o governo cobra em cima da folha de pagamento? Sua. Você está trabalhando. O que ele tem a ver com você? Por que ele quer ganhar dinheiro em cima das suas costas? Adivinha? Porque ele considera que você é o quê? Pensa comigo aqui, certo? Quem que é o senhor do esquema? É o empresário? Não. O empresário é o coitado do burguês lá, que está tentando ganhar o dinheiro dele. Às vezes ele tem um bom lucro e às vezes ele tem prejuízo. O governo nunca tem prejuízo, o funcionário nunca tem prejuízo. O único que tem prejuízo é o empresário. E é por isso que o empresário, em geral, todos os empresários, eles trabalham pelo menos na escala 6:1, certo? O empresário. Eu trabalho na escala 6:1 porque um dia por semana, que é o Shabat, eu não posso trabalhar. Se não trabalhar, ele é 7:0, tá? Porque eu gosto de trabalhar, eu tenho prazer de trabalhar, certo? Eu trabalho em muitas coisas diferentes, beleza. E eu gosto. Então, mas, isso não é sadio, inclusive, tá? Os empresários, tipo assim, a expectativa, você resolveu se virar empresário, sua expectativa de vida vai cair um pouco, tá? É estresse pra caramba, não é tão trivial, não. O governo, quanto ele tem de estresse? Mais ou menos isso aqui, ó. É um número, assim, bem redondo, assim, ó. Zero estresse, só grana, só poder. E as pessoas caem em cima de quem? Do empresário. Imagine que delícia vai ser o dia que o governo for dono de todas as empresas. Isso é uma delícia de ver. Todo mundo vai querer trabalhar como funcionário público, né? Vai todo mundo ganhar bem, vai ser o salário de Brasília. Todo mundo vai ganhar 15, 20 mil reais por mês. Vou entrar na fila também, pô. Zero risco. Se você tem zero risco, ao longo do tempo você vai ficar rico, se você souber economizar. Não é isso? Não é isso, pessoal. Não é isso que vai acontecer, tá? Agora, vamos a um ponto aqui, certo? Eu ainda não falei qual é a minha opinião sobre a escala 6:1. Eu não falei, certo? Tudo bem. Lógico, o projeto de lei não está querendo terminar a escala 6:1. Ele está querendo terminar a 6:1, a 5:2 e ele quer que vingue ou dê certo a 4:3. Tá? Esse é o projeto de lei que o pessoal está propondo. Mas a gente sabe que isso aqui é irrelevante, não vai aprovar nada. Mas eu acho que a discussão é válida, tá? A discussão é válida, até porque a gente precisa estar discutindo essas coisas para a gente não discutir a queimada na Amazônia, não é verdade? Que o governo está tentando dar uma escondidinha. A gente precisa discutir essas coisas para a gente não discutir os índios que estão morrendo lá na Amazônia sem apoio do governo. A gente está precisando discutir essas coisas para dar uma mascarada no problema econômico que a gente está tendo também, que está tipo assim, tá para destruir um monte de coisa. A gente tem que discutir esse negócio 6:1, até porque, tipo assim, o governo está gastando mais do que na época. Está com um déficit maior do que na época do Covid. Então, para a gente não discutir essas coisas, a gente vai discutir a escala 6:1. Tipo, pessoal, eu não gosto de política. Para mim, a política é só um bando de pessoas que querem poder, mais nada além disso. Agora, o que me deixa inconformado é as pessoas atacarem empresários e não atacar o governo. Os empresários têm sua culpa? Tem, eu acho que tem. E tem um motivo para isso, a gente vai falar sobre isso. Mas eu acho que o governo tem uma culpa muito maior. Muito maior, certo? Olha só, por exemplo, boa parte dos impostos que a gente paga vai para ir para o Bolsa Família, onde as pessoas foram promovidas pelo governo para a escala 0:7, certo? Trabalha 0 dias, folga 7. Nada contra. Eu acho que é importante quando as pessoas estão passando uma necessidade ter o Bolsa Família. O que eu não acho certo é a pessoa ter o Bolsa Família durante 15 anos, ok?
Eu não acho certo. Eu acho que isso é absurdo, porque a pessoa agora se encostou ali. Agora, por que o governo, tipo, eu falo aqui, por que o governo ele não coloca uma cota para Bolsa Família? Pera, como assim, Afonso? É o seguinte, coloca uma cota, olha, os funcionários públicos não tem que ter tantos por cento de mulher agora, tantos por cento disso, daquilo. Por que não coloca que 10% dos funcionários públicos tem que vir do Bolsa Família? Quer contratar mais funcionário? 10% que você vai ter que contratar vai ter que ser do Bolsa Família. Aí a gente zeraria o Bolsa Família, que tal? Ou, por exemplo, as empresas têm mais de 100 funcionários, certo? Já existe cota, por exemplo, para pessoas com deficiência, para empresas que têm mais de 100 funcionários. Por que não coloca uma cota para quem é do Bolsa Família? Aí a Vale teria que contratar gente do Bolsa Família, certo? A Eletrobras teria que contratar gente do Bolsa Família, a Petrobras teria que contratar gente do Bolsa Família, a Chesf teria que contratar pessoas do Bolsa Família, certo? A Agência Nacional de Águas teria que contratar gente do Bolsa Família, todo mundo teria que contratar, inclusive as empresas, certo? Todas as empresas com mais de 100 funcionários contratam alguém do Bolsa Família. Aí a gente zeraria o número de pessoas do Bolsa Família. Aí baixaria um pouquinho o custo. Que tal essa? Mas não. O governo aí não está preocupado, pessoal, em ajudar as pessoas. Não. Ele está preocupado em ter motivos para mostrar problemas para justificar aumentar impostos. Certo? Abaixar o salário deles, abaixar fundão eleitoral. Não estou discutindo se é certo ou errado, pessoal. Eu mexer com os piratas, mas nem pensar, deixa eles lá. Meu ponto é o seguinte, o pirata falou que a gente tem que pagar 70% de imposto, a gente vai ter que pagar 70% de imposto ou sair fora, entendeu? Por que vocês acham que o comunismo só funciona se o mundo inteiro for comunista, como eles dizem? Porque senão o empresariado, simplesmente ele pega e muda. Ele muda de país, certo? Vi outro dia é num país aí, uma mineradora muito interessante, e ela fez um investimento muito grande, e o que aconteceu? Basicamente, o pessoal falou assim, essas mineradoras estão ganhando dinheiro nas suas costas. 50% do valor que eles ganhavam ia para o governo, certo? Muitas centenas de milhões de dólares. Beleza. Tá bom. Aí o pessoal começou a pressionar. Aí a mineradora tem que pagar mais. Sabe o que aconteceu? A mineradora falou o seguinte, vocês podem ficar com toda a planta. Deixou os trator, tudo. Falou, vocês podem ficar com tudo. E tá indo embora. Então voltamos para o nosso país de origem. Foi embora. Adivinha quantos funcionários o governo colocou lá? Adivinha quantas pessoas têm empregadas hoje lá na planta? Adivinha. Adivinha quanto rende de imposto? Adivinha. Adivinha o que está acontecendo agora? Adivinha quem está dirigindo o trator lá? Adivinha o que aconteceu? O governo, você tem que lembrar uma coisa. O dia que o governo for lá e roubar uma fábrica de alguém, a fábrica no dia seguinte não estava funcionando. Eu não quero falar nada. Pessoal, lembre-se, a maior parte das pessoas no governo são de humanas, ok? Eles têm ódio dos empresários porque a maioria dos empresários são de exatas. É só isso. E tem uma rixa aí. Humanas, exatas, é isso. Mas, desculpa falar isso. Vamos lá, vamos continuar a conversa aqui. Vamos lá, olha só. Então, o rapaz aí, nesse podcast, inclusive está falando um pouco sobre a desigualdade social, certo? E é interessante esse assunto de desigualdade social também, certo? Porque, na verdade, está relacionado com essa escala aí 6:1, certo? Pois bem, como todo mundo sabe, as pessoas mais ricas do mundo trabalham na escala 6:1, certo? Também, lógico, elas param. Eu, por exemplo, estou trabalhando aqui, eu trabalho em geral até as 2 da manhã. Acordo às 7 da manhã, eu trabalho até as 2. Mas, às vezes eu paro 2, 3 horas para almoçar num lugar legal. Às vezes eu paro para brincar com meus filhos e volto, certo? Então, eu tenho uma flexibilidade. Meu problema não é trabalho, meu problema é flexibilidade. Inclusive, eu tenho que dormir um pouco mais, assim, sabe? Estou precisando dormir um pouco mais porque é bom, assim, pra gente manter, sabe? Fazer músculo, essas coisas aí, que eu não estou fazendo musculação nesse momento aqui, mas tudo bem. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, essa desigualdade social é um problema que vem da esquerda e da direita. Tudo vem da esquerda e da direita. Vem dos políticos, os da esquerda e os da direita. Por exemplo, todo mundo sabe que a melhor forma de acabar com a desigualdade social, eu não queria nem tocar nesse assunto, mas infelizmente vou tocar aqui, embora as pessoas odeiem esse assunto, mas é verdade, a melhor forma de garantir que as pessoas, em longo prazo, essa desigualdade social vai sumir, é o governo permitindo as pessoas terem, por exemplo, o caso do homem ter casamento com mais do que uma mulher, certo? E se quisesse fazer o oposto também, não me interessa. Não é bíblico, mas também não me interessa. Mas o ponto é assim, imagine se o Bill Gates, por exemplo, ele tivesse, por exemplo, sei lá, 50 esposas e, sei lá,
1.000 filhos, eu tô exagerando aqui, 1.000 filhos. Meu, o cara tem lá uma grande fortuna, ele não tem que ficar doando nem nada, até porque a gente sabe que ele vai fazer merda com aquele dinheiro lá, né? Vai fazer mosquito transgênico, escambau. Mas imagine se ele tivesse 1.000 filhos. Ele teria que dividir o dinheiro dele entre 1.000. Pronto. Você está distribuindo renda, porque esses 1.000 vão casar com outras pessoas, vão ter filhos que vão distribuir essa renda, etc. Tal. A concentração de renda ela acontece justamente porque as pessoas que têm mais recursos, teriam mais condições de ter mais filhos, elas têm um número muito pequeno de filhos. É só isso. É isso que gera concentração de renda. Isso é interessante para as pessoas que controlam esse mundo, porque elas querem garantir que elas vão ter um representante delas em cada geração e vão concentrando renda. É por isso que essa concentração de renda hoje é absurda. Mas, se por exemplo, você pega um empresário aí que tem, por exemplo, vamos supor, um empresário que tem uns 50 milhões de reais, por exemplo. E o cara, ao invés de ter, sei lá, 2 filhos, o cara tivesse 50 filhos, dava 1 milhão para cada filho quando ele morresse, certo? Olha que maravilha. Depois esses aí iam casar, etc. Tal. Você acabou de diminuir a concentração de renda pelo número de filhos. Mas, como o governo ele estimula você a ter a menor quantidade de filhos possível, para você não passar o seu conhecimento para a próxima geração, para você não ensinar as coisas para a próxima geração, o governo estimula, né, através da ideia greco-romana, ele estimula a concentração de renda, inviabilizando casamento múltiplos. Estou falando uma mentira? Pô, você pode não gostar, não concordar, certo? É bíblico. O Gideão lá tinha uma penca de esposa. Jacó tinha 4. O rei Davi tinha uma penca também. O rei Salomão, que era muito rico, tinha 1.000. Devia ter quantos filhos aí? Desses 1.000. Dessas 1.000 esposas aí dele. Pô, pode pôr 10.000 filhos aí, certo? Eu acho que é exagerado, obviamente. Mas o que eu digo é assim, se você quiser reduzir a concentração de renda, é só você ampliar o número de filhos que cada pessoa tem. Acabou. Certo? Mas não, a esquerda não quer isso. A esquerda ela quer roubar o dinheiro. Ela quer estimular a concentração de renda para depois chegar lá e falar, tem uma lei aqui, a gente quer 2% do seu patrimônio. E começa assim, não, é só com os 3.600 caras mais ricos do mundo. Daqui a pouco é com os 3.600.000 caras mais ricos do mundo. Daqui a pouco é com os 3.600.000.000 mais ricos do mundo. E assim vai. Tipo assim, a gente não deve apoiar roubo. A gente não deve apoiar roubo. Só isso. A gente deveria apoiar as pessoas dividirem mais a renda delas através de ter o maior número de filhos possível. Acabou, entendeu? Porque a pessoa na favela tem 5, 6 filhos e o Bill Gates tem 3. Por que ele não tem 300 filhos? Fica o pensamento aí. Talvez a mulher dele só queria ter 3. Aí podia falar o seguinte, agora eu vou ter uma segunda esposa, que eu posso. Aí poderia ter 10 com a outra, 15 com a outra, 5 com a outra, e assim vai, entendeu? Qual o problema? Eu não vejo problema nenhum. Na verdade, tudo foi feito pelos gregos e romanos, que são, na verdade, a mesma coisa. Grego e romano, a mesma coisa, tá? Tudo isso foi feito para concentração de renda. É intencional, nunca foi não intencional. E o cara da gravata aí do lado, ele sabe disso. Ele sabe. Todo mundo sabe como é que foi feita a concentração de renda. Como é que foi criada a concentração de renda pelos greco-romanos. Todo mundo sabe. No passado, quem tinha mais terra e tinha mais dinheiro, tinha mais filhos. E acabou a conversa. Pronto, acabou a concentração de renda também. É tudo dividido da forma mais uniforme possível. Mas aí graças às ideias aí greco-romanas, né, inclusive a teologia greco-romana, a gente tá ferrado no mundo, certo? Sobra dinheiro suficiente para o Bill Gates ficar fazendo um mosquito geneticamente modificado falando que tá fazendo bem da humanidade. A gente tá com problema. Pessoal, cá entre nós. Olha, o que você preferiria? O Bill Gates colocando mosquito geneticamente modificado no seu jardim ou ele tendo que cuidar de 200, 300 filhos? Eu preferia que ele só tivesse tempo para cuidar dos filhos dele, entendeu? Por mais que as crianças fossem doidas que nem ele, tipo assim, ia fazer a divisão da riqueza e ia ficar mais difícil fazer merda. Certo? Então, mas não é isso que o diabo quer. O diabo quer concentração de renda através de cada vez as pessoas terem menos filhos. É isso. E não dá para reclamar, certo? Ou você muda o sistema atual, certo? De casamento, ou acontece isso. Eu não respondi, né? 6-1, se eu sou contra ou a favor. Bom, pessoal, eu diria o seguinte. Os empresários, eles têm o maior interesse possível de ganhar o maior lucro possível, obviamente, até porque o lucro é o que vai ser o colchão para os tempos de crise, certo? Então, obviamente, isso não é favorável para os empresários. Porém, eu quero falar uma coisa aqui. Eu penso o seguinte, não deveria mesmo, tá? No meu ponto de vista, se tudo fosse feito corretamente,
A gente não deveria ter as empresas funcionando como elas são, tá? Eu acho totalmente errado, equivocado. Acho que é um modelo maligno, ok? Eu penso que as empresas, elas deveriam só permitir trabalhar dentro delas, eu penso, mas não é possível nos dias de hoje porque a gente foi enganado durante muito tempo. Mas eu adoraria fazer o quê? Eu acho que as empresas seriam justas se todo mundo que trabalhasse dentro da empresa fosse parte da família do empresário. É isso. Então, por exemplo, todo mundo sabe aqui que os hospitais públicos seriam excelentes se os políticos e os filhos deles fossem proibidos de usar o hospital particular, certo? Todo mundo sabe disso, não é verdade? O político ia fazer as escolas serem uma merda como são se os filhos dos políticos fossem obrigados a estudar em escola pública? Te pergunto aqui, se os filhos do político fossem obrigados a estudar em escola pública, a escola dos seus filhos seria melhor. Se os filhos dos políticos fossem obrigados a serem levados no hospital público ao invés de particular, e os políticos também, pode ter certeza que o seu hospital ia ser bom, ok? E se os empresários contratassem só parentes deles dentro da empresa deles, pode ter certeza que ninguém ia colocar uma escala que apertaria as pessoas, prejudicaria as pessoas, ok? Dito isso, então as pessoas que estão envolvidas, elas deveriam ter participação ativa nisso, a família delas, certo? Meu ponto de vista. Então, assim, por exemplo, o Lula vai lá, tá fazendo mega investimento em hospitais públicos que estão um lixo. Beleza, aí ele vai aonde? Vai no Sírio-Libanês. Sírio-Libanês é para todo mundo? Não, é só para os ricaços. Tá. Por que o Lula não vai no hospital público? Ele que está investindo, pô. Vamos supor assim, eu tenho minha empresa, certo? Se eu abrir uma outra empresa para contratar um serviço de geofísica, sismologia, eu vou contratar quem? Eu vou contratar a melhor empresa que eu conheço, que é a minha, certo? Mas eu deveria ser obrigado a contratar a minha. Por quê? Porque, pô, se eu estou prestando serviço, se o meu serviço é bom, eu tenho que contratar da minha própria empresa. Mesma coisa, se o governo está oferecendo um ótimo serviço, o SUS é tão maravilhoso quando o pessoal diz, porque os políticos não são obrigados, eles não fazem uma lei onde eles mesmos, e os filhos deles, e a mulher dele, e o marido, são obrigados a usar o SUS. Te pergunto isso, é tão maravilhoso, pessoal, o SUS é tão maravilhoso. Por que eles não vão no SUS? Tem medo de morrer? Só pergunta. Só estou fazendo a pergunta. Será que eles têm medo? Não sei. Eu acho que deveria ser assim. O empresário é a mesma coisa. Se não tivesse a corrupção greco-romana e os homens mais poderosos no sentido de dinheiro, empresários, tivessem, sei lá, quantas esposas e uma penca de filhos, 100 filhos, obviamente quem ia trabalhar na empresa deles seriam só parentes dele. Filhos, primos e companhia. Aí não teria problema. Aí, ao invés de reclamar com o governo, os funcionários reclamariam com quem? Com o patriarca que cuida da família. Certo? Não é muito mais eficiente? É. Mas por que nós estamos na ineficiência? Porque o sistema foi criado para haver parasitas chupando a produção de quem é produtivo. Que são quem? Os funcionários, em primeiro lugar, os fornecedores, em segundo lugar, e o empresário, em terceiro lugar. Por que a gente tem que ter dividido em 4 partes, se só 3 partes trabalham e só uma parte aceita risco, que é o empresário? Por quê? A quarta parte veio da onde? Veio do sistema greco-romano, certo? Tudo bem? Muito fácil de entender. Não só do sistema greco-romano, é que o sistema greco-romano ele configurou o que nós temos hoje, mas é lógico, isso aí é muito antigo, né? Sempre tem esses loucos aí que são sanguessugas da população, mas como a gente está falando de governo especificamente, a gente tem um modelo aí greco-romano, certo? Pode dizer que nasceu na Grécia, pode dizer que Grécia foi império e Roma foi outro, não foi, é tudo a mesma coisa, os romanos falavam grego, então tipo assim, não vem com essas histórias, tá bom? É greco-romano, nós estamos embaixo de um sistema onde tem o governo greco-romano em cima da nossa cabeça, certo? Com leis greco-romanas, certo? E o que mais? Além disso, tem mais uma coisa ainda, são 3 coisas, né? E a teologia greco-romana, claro, a teologia greco-romana. Agora, a vantagem que nós temos hoje perante os gregos e romanos, eu posso até fazer um vídeo sobre isso, é que hoje, pelo menos, ao contrário da Grécia, que criou o casamento monogâmico, naquele momento que criaram o casamento monogâmico, inclusive, né, lá na Grécia, não era uma coisa incomum, bizarrices sexuais, que eu nem vou falar aqui, certo? Então, tipo assim, pelo menos a gente mais ou menos foi poupado disso durante algum tempo. Agora tá voltando. Vamos ver o que vai acontecer.
Ai, ai, ai. Pessoal, eu vou te falar uma coisa. O casamento dos dias de hoje, até o casamento de verdade, eu preciso voltar a fazer vídeo lá, mas o casamento dos dias de hoje está condenado. Ele está condenado, né? Todo mundo já percebeu que, tipo assim, ele não funciona mais, certo? Porque o casamento ele só funciona quando as pessoas têm mentalidade bíblica. Se a pessoa tem mentalidade de prazer, por exemplo, a maioria das pessoas, quando vai falar de casamento, só fala de sexo, já percebeu? Tipo assim, meu, a coisa que você faz menos no casamento é sexo. Porque o dia tem 24 horas, não sei quantos tempos as pessoas gastam em horas fazendo pimba-pimba. Mas é minúsculo, é minúsculo. O tempo que você gasta fazendo pimba-pimba é desse tamanho assim, ó. Desse tamanho aqui, em 24 horas, pega a quantidade de tempo, sei lá, 30 minutos por dia, divide por 24 horas, dá nada, ok? Isso para quem faz uma vez por dia, né? Tem gente que faz uma vez por mês, tem gente que faz uma vez cada 6 meses, ainda tem tudo isso. Então, assim, o casamento, ele o que é? Ele é o maior desafio de um homem. Ele é o maior desafio de um homem, certo? Por quê? Primeira coisa, o homem, ele não tem muito a ganhar com o casamento, certo? Ah, isso podia ser outra história, mas vamos lá, vamos terminar aqui, vai, essa história. O homem não tem muito a ganhar com o casamento, ponto final, certo? E as mulheres entendem que só os homens ganham com o casamento. A verdade é, só homem pobre ganha com o casamento. Por quê? Porque o homem pobre não teria dinheiro para pagar uma cortesã, vamos dizer assim, certo? Então, se o cara não é bíblico, ele não tem como ter acesso ao pimba-pimba. Então, portanto, se ele casar, ele vai ter pimba-pimba 2, 3 vezes por semana, para ele é maravilhoso, porque ele não conseguiria pagar isso, certo? Mas para um homem rico, o que um homem rico ganha com o casamento? Pessoal, hoje em dia tem barriga de aluguel sendo contratada no mundo inteiro. Tem vários países que permitem se contratar barriga de aluguel. Chega lá, dá seu esperma, o pessoal vai lá, coloca num óvulo, que você pode escolher, inclusive, e a mulher vai lá, tem um filho para você entregar nas suas mãos. O homem não precisa mais de casamento para ter filho. Se ele não for um cara bíblico, padrão bíblico, ele não precisa mais, certo? Vocês não viram aí, recentemente, o dono lá do Telegram já tem mais de 100 filhos, quer chegar em 1000 filhos. Nenhum vive com ele. Nenhum é dele, ele nem paga pensão para ninguém. Ele simplesmente fala o seguinte, ó, que mulher quiser ter um filho meu aí, etc, tal, vai em tal clínica que tá lá o esperma. E aí, como é que fica? E ninguém cobra a pensão dele nem nada. Não precisa mais para ter filho. Hoje, certo? Fora do mundo bíblico, você não precisa de casamento para ter filho, você não precisa ter casamento para ter sexo, você não precisa ter casamento para ter respeito, porque na verdade é o oposto, as pessoas não respeitam mais quem é casado, pelo contrário, a pessoa é como se fosse um bundão que casou, entendeu? Então assim, pro homem é só desvantagem de casamento, ainda mais nos dias de hoje, certo? Agora, o casamento foi feito para um homem padrão bíblico, para uma mulher padrão bíblico. Se o homem padrão bíblico e a mulher dele não é, tipo assim, acabou, certo? Não tem vantagem nenhuma. É um pesadelo só. Então é isso. Então o casamento ele tem suas vantagens para um homem padrão bíblico e uma mulher padrão bíblico. O resto, pessoal, não tem vantagem nenhuma. Para o governo, a melhor coisa para o governo é que as pessoas não saibam nem quem é o pai e nem a mãe. É por isso que o governo incentiva a promiscuidade desde cedo, para ter muita mãe solteira, para gerar a nova leva do que na cabeça deles eles chamam de escravos. Porque é isso. O cara vai trabalhar e vai ter que o quê? Vai ter que pagar uma parte para o governo. É isso. Bom, pessoal, vamos finalizar por aqui. Essa conversa é muito longa, mas respondendo aqui, eu sou a favor do negócio 6 por 1. Pessoal, a encrenca é tão grande que a resposta não é essa resposta. A resposta é, você precisa corrigir um monte de coisa para o mundo ser justo, para ter menos desigualdade social e para que o tempo de trabalho seja mais interessante ou correto possível para todos, certo? Quem vai saber isso são as pessoas envolvidas, certo? Eu acho, sinceramente, que muitas empresas cometem abusos terríveis, mas é complicado também você colocar o governo para legislar isso, certo? Eu acho que as pessoas devem pegar entre elas, fazer um contrato, assinarem um contrato e beleza, né? As pessoas vivem falando o seguinte, que nem aqui o do rapaz que está falando mal, fala assim, pô, fui lá trabalhar em um domingo para ganhar R$80. Meu, é só falar pro chefe, olha, eu não quero trabalhar no domingo, não quero os R$80, acabou. Não entendo isso, não entendo que as pessoas, elas não são obrigadas, certo? A gente tem que refletir, tem que trabalhar junto com o funcionário para chegar ao melhor ponto. Às vezes é difícil. Por exemplo, vamos supor, uma empresa de caminhão quer fazer uma viagem Flórida, Califórnia. Demora 10 dias quase para ele voltar. Se você colocar uma escala de 4 para 3, tipo assim, o que vai acontecer? O cara chega em Nevada e aí pega um avião e manda outro pro lugar, né? Então tem coisas que são difíceis, né?
Principalmente assim, coisas que demoram muito tempo para você se deslocar até um lugar. Como é que você vai resolver o problema desse? Vamos supor, uma escala é 4:3, demora 4 dias para chegar até o lugar fazer um serviço. Aí que você faz o quê? Fica lá parado 3 dias no lugar? Percebe? Então é meio complicado, mas bom, paciência. Bom, pessoal, e sim, muito dessa discussão veio por causa do Covid, né? Então as pessoas se acostumaram a trabalhar menos e eu acho muito positivo, na verdade, mas eu penso que elas deveriam também, né, sei lá, começar a empreender. Por isso que eu tenho um canal de empresário para empresário. Aí quando você começar a empreender, você vai para a escala 6:1. 6 dias de trabalho até você ficar exausto e 1 de descanso. É isso aí, 6:1. Se você virar empresário, você vai ser 6:1, mas pelo menos você vai se sentir felicidade com isso, entendeu? É isso. Bom, pessoal, vou finalizar por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais. E a resposta? A resposta não tem resposta. Até mais.